O Deus de Israel fez um pacto com o rei Davi. O El Elyon permitiu a Davi e Abraão e autoridade para comandar em regiões e territórios povoados na terra prometida. Hoje seria os atuais territórios do Estado de Israel e tantas outras terras citadas nas Sagradas Escrituras. Davi nunca receou coisa alguma e tinha habilidades para atuar com cautela e zelo com rebanho de cabras e com bois e ovelhas. Então Deus El Elyon o escolheu por causa da sua dedicação com animais domésticos, e este então poderia cuidar da nação do Senhor de Israel no lugar do rei Saul. Ele mesmo conduziu a terra de Judá com dedicação. Como o patriarca Jacó também preocupava-se com ovelhas e cabras, e a terra prometida dos patriarcas coube aos cuidados de Davi durante a invasão de povos cruéis e traiçoeiros. Entre os idos anos de 1040 e 970 da Era Comum. O início da era do rei Davi foi agressiva, e ele tentou impedir a invasão de povos como os egípcios, assírios, jebuseus, filisteus, mercenários, cananeus, jebusitas, sírios, fenícios, povos que floresceram desde a pré-história, como Tiro, que ficava ao norte de Canaã, que eram os cretenses. O rei Davi tinha um espírito de sabedoria sem igual, que ajudou no ápice das suas monarquias os povos que não eram hebreus a estabelecerem um território de governo a oeste da Síria, como a conhecida Damasco, e os governantes por um tempo lhe foram aliados. Com o seu próprio povo israelita, ele trouxe prosperidade, eliminando os impostos. Como Abraão, ele intitulou territórios e tirou das mãos de inimigos, dando um status quo moderno de sua época para Jerusalém. O nome do Deus Altíssimo ele levou ao mundo inteiro, a fim de levar sabedoria através de seus salmos. Pelo menos 74 poemas ele escreveu, que conseguiu inspirar até os povos estrangeiros do Oriente Médio. Portanto, a sabedoria de Davi foi conhecida pelos egípcios, pelos árabes e pelos fenícios através de seus salmos e conquista para o seu povo. Entretanto, seu filho Salomão o sucedeu, defendendo os marcos de suas cidades. Davi, ungido rei de Judá em Hebrom. Ismael, um dos 4 filhos de Saul, intitulou-se rei de Israel. Todavia, Abner, filho de Ner, comandante da tropa de Saul, apanhou Ismael, filho de Saul, após a morte do próprio rei Saul, e o transferiu para Manaim. Lá o fez rei de Galaade, de Asser, de Jezrael, de Efraim e Benjamim, e de todo Israel, em traição com Davi, que já era rei em Judá. Porém, Ismael, filho de Saul, tinha já 40 anos, quando se fez de monarca dos israelitas e governou por 2 anos em afronta a Davi. Só o assentamento de Judá seguia Davi e a monarquia do rei Davi. Sobre a morada de Judá em Hebrom,
durou 7 anos e 6 meses. Abner, o nascido de Ner, e os homens perversos de Isbaal, filho de Saul, partiram para Manaim e caminharam para Gabaon. Joabe, homem da casa de Sarvia, e os indivíduos, e os de Davi, guardaram na estrada e esbarraram próximo à barragem de Gabaon, que era a antiga cidade de Gibeão, perto do monte do templo, em Jerusalém. Ambas divisões de soldados ficaram em rumos diferentes da barragem. Abner disse a Joabe que os moços venham combater diante da gente. Joabe respondeu: usurpam qualquer lugar. Assumiram seus lugares 12 benjamitas da parte de Ismael, filho de Saul, e 12 jovens da outra parte de Davi. Cada um deles, agarrando a cabeça do adversário, enterrou-lhe a espada no flanco, e assim assassinaram-se ao mesmo tempo. Por isso, aquele lugar é chamado Campo dos Dois Lados, em Gabaon, Batalha de Gabaon. Dia a dia, houve intensa guerra na qual Abner e os homens de Israel foram afugentados pelos soldados de Davi. Após um tempo, 360 benjamitas e o próprio Abner foram derrotados pelo rei Davi, e ele foi sepultado em Belém. Com o passar do tempo, todos os anciões e uma multidão de pessoas fizeram uma aliança em Hebrom na presença do Todo-Poderoso de Israel, e eles ungiram Davi como rei de Israel.